Boa noite, turma. Para quem não conhece, eu sou o Luiz. Estou hoje como supervisor e gerente da nossa linha de cuidado paciente crítico, que é o CTI lá do Hospital Dr. Célio de Castro. Faço parte da equipe de preceptoria da residência médica em medicina intensiva lá do nosso hospital. E seguindo a sequência nossa de aulas aí, o tema dessa semana é introdução a cuidados paliativos na linha de cuidado ao paciente crítico, né? Nosso hospital teve a ideia de elaborarmos uma equipe de cuidados paliativos dentro da terapia intensiva pela própria equipe do CTI, dentro da qual temos membros aí hoje que vão participar da aula, que é o Bruninho, o Juarez, a Márcia e a nossa amiga Luísa, que participou na formação do grupo aí e vai continuar contribuindo aí na educação continuada, né? Ela sai do CTI para fazer parte lá na equipe da educação continuada, mas vai continuar dando força para a gente aí na medida do possível. Obrigado a todos pela presença aí. Peço a todos que deixem os áudios fechados, com os vídeos abertos na medida do possível. E caso tenham dúvidas ou algumas perguntas que para não esquecer a pergunta, pode lançar no chat aí, que o Juarez, eu e demais colegas aí vão moderando as perguntas aí. No finalzinho a gente abre para todo mundo participar. Tá joia? Bruninho, a palavra é sua, vou deixar o meu áudio fechado aqui. Obrigado, Bruninho. Valeu. Vamos lá, então, gente. A gente vai falar um pouco de cuidado paliativo, né? Falar de cuidado paliativo por si só já é um desafio muito grande. Estou em curva de aprendizado aí em relação ao cuidado paliativo. Atualmente eu estou fazendo a pós de cuidados paliativos do Einstein aí, tá? Sempre me interessei muito pelo tema e pela emergência mesmo de ver o sofrimento, às vezes, dentro da terapia intensiva, em especial, com a gente, às vezes, promovendo, em vez de prolongar a vida, né? Às vezes, prolongando o sofrimento, prolongando a morte, ao invés de prolongar a vida, né? Então, vamos lá. Em relação à importância do tema, né, a gente vive aí um envelhecimento populacional, né? Logicamente, com o envelhecimento, quando a gente soma, né, o envelhecimento populacional com o desenvolvimento tecnológico, em especial médico, né, a gente acaba que o perfil de morte, o perfil de doença, na realidade, ele vai mudando para mais doenças crônico degenerativas, né? Em especial aí, né, câncer, né, demência, né? Isso é o que mais salta aos olhos para a gente, para avaliação de cuidado paliativo, num primeiro momento, né? Logicamente, a gente vê que a população mundial aí que vai sofrer com câncer nos próximos 20 anos, né, vai praticamente aumentar em cerca de 50%, né? Ou seja, uma população que merece, desde o diagnóstico da doença, ser abordada aí por uma equipe de cuidado paliativo, né? Em relação à demência, né? Com o envelhecimento, né? A prevalência de demência na população mundial vai aumentar, né? Então, programar esse envelhecimento, programar esses cuidados aí ao longo de toda a doença, desde os sintomas iniciais, é algo que é extremamente necessário, né? E, logicamente, né, tanto com câncer quanto com a demência, né, quando a gente chega já no momento final, que é algo que a gente não deseja, né, a gente sempre almeja chegar de maneira precoce, né? Quando a gente chega no momento final, isso se torna muito mais contundente, né? Tanto para a família, quanto para a gente que está aí trabalhando em especial aí na terapia intensiva.
né? Então, a gente falou de demência e câncer, né? Mas a gente negligencia uma série de outras doenças que também merecem ser avaliado quanto à abordagem aí por uma equipe de cuidado paliativo, né? DPOC, né? Quantas vezes que a gente chega numa situação que um paciente já com uma doença pulmonar avançada, dependente de oxigênio, com corpo pulmonar associado, com histórico aí de múltiplas exacerbações, já intubações prévias, né? E a gente é chamado, às vezes, para conversar, né? Naquele momento de uma complicação, né? Você vê que quanta chance a gente perdeu antes, né? Falando do DPOC, mas isso acontece também para insuficiência cardíaca, né? Doenças cardiovasculares, sequelas neurológicas, enfim, todos esses pacientes aí, eles devem ser abordados pela equipe de cuidado paliativo o mais breve possível aí no curso da doença, né? E provando, né, que a gente, de fato, demora demais para falar da morte, né? Lembrando que morte faz parte da vida, né? Então, a gente está aqui, né, um índice de qualidade de morte aí, comparando vários países, né? Vê que no Brasil aí a gente morre mal demais, né? Está aqui miseravelmente na 42ª posição no mundo, né, em qualidade de morte, né? Pensando só na América, estamos aqui atrás estamos na parte de trás, na segunda metade aí dos países, né? Enfim, isso mostra o tanto que a gente não conversa sobre isso, o tanto que a formação dos profissionais de saúde como um todo aí não falam aí a respeito disso, né? E aí, a maioria das vezes, o que a gente vai se deparar com esses pacientes, muitas vezes é essa imagem que a gente está vendo aqui, né? Uma série de tecnologias médicas já instituídas, né? Com critérios claros de refratariedade terapêutica, né? E as pessoas chamam a gente para falar aí nesse momento de cuidado paliativo, né? Você vê que mal a gente enxerga o doente, né? Você vê que claramente na imagem aí, né? A imagem é contundente, né? Em dizer que o tratamento aqui ele pode estar muito maior que o doente, né? O doente pode estar sumido no meio disso tudo aí, né? Esse sofrimento que a gente causa no paciente, ele tem que ter uma expectativa após, né? Se a gente está diante de uma chance de sucesso muito pequena, né? A gente promover isso tudo, na maioria das vezes, o que a gente está promovendo é sofrimento, de estanásia, é uma morte de baixa qualidade e uma morte solitária aí dentro dos ambientes de terapia intensiva, né? Então, vou convidar vocês aqui para assistir um vídeo rapidamente. Vou parar meu compartilhamento aqui e colocar o vídeo rapidinho. Tá? Vocês me falam se vocês estiverem ouvindo direitinho, por favor, tá? Tá dando para ouvir bem? Estou ouvindo você, Bruninho, mas o vídeo era para ser transmitido? Ah, não foi não, né? Pera lá. Não. Vou parar o compartilhamento aqui. Aliás, tem que reiniciar o compartilhamento, Isso. Você né? vai reiniciar o compartilhamento e aparece a sua tela. Aí você começa o vídeo de novo, por favor. Aí, deu. Desenhozinho up. Aumenta o volume, Bruninho, por favor. Tá dando para ouvir? Sim, está dando para ouvir. Tá não, Bruninho, agora tá mudo. Tenta voltar e colocar o seu áudio mais alto possível aí.
Aí, agora foi, acho que vai. Was it up to them? Oh, oh.
Vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir, Bruninho? Tranquilo. Isso. Então, geralmente, então, aí a consequência da gente ficar flertando com a morte, né? E esquecendo do doente, né? Na maioria das vezes vai ser isso, né? Enquanto o doente vai ladeira abaixo, a gente vai nunca conseguindo alcançar ele aí ao longo das intercorrências, né? De fato, é ele quem sofre, né? É ele quem passa por toda essa dor, né? Não só ele, mas todos os familiares também, quando a gente não tem a sensibilidade de falar disso aí da maneira mais precoce possível, né? Enfim, né, na maioria das vezes a gente acaba para a doença, né, objetivando sempre o tratamento da doença, né, de acordo com o que tem de evidência aí em guidelines, né, só que a gente esquece que essa doença está dentro de uma pessoa, né, e que essa pessoa, ela não é simplesmente essa doença, né, ela tem múltiplas dimensões, né, tem a dimensão social, a dimensão psicológica, familiar, espiritual, né? E se a gente não pensa nisso tudo, né, para pensar no tratamento, para escolher o nosso tratamento aí, na maioria das vezes a gente pode incorrer no erro de, sim, saber que a doença é tratável, né? Mas e esse doente, de fato, é tratável, né? A gente, às vezes, não, né? Às vezes isso não, uma coisa não segue a outra de maneira aí obrigatória. E aí, né, a gente tem nos princípios fundamentais da Constituição o princípio da dignidade humana, né? Ninguém pode sofrer com qualquer tipo de coisa, né? Inclusive um tratamento que retire ali a sua dignidade, né? Além da dignidade, né, a gente também tem o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, enfim, um direito de autonomia diante disso tudo também, né? E aí a gente vai falar de alguns temas específicos do cuidado paliativo, né? Algumas diferenciações dos tipos de mortes, né? A ortotanásia é o tipo de morte que deveria ser objetivada, né? É a boa morte, né? A eutanásia é quando você acelera o processo de morte de maneira ativa, né? Logicamente, no Brasil, né, é proibido, não é bem visto de maneira, do ponto de vista social, né? E aí a gente tem a distanásia, né? A distanásia é a morte que vem com sofrimento, né? É o prolongamento da morte, né? Que é inevitável pela tecnologia médica, né? Também a distanásia não é crime, né? Mas moralmente ela está tão incorreta quanto a eutanásia, né? É lógico que a gente não sai de casa, né? Quando a gente não tem essa sensibilidade, né? E às vezes acaba
cometendo isso, né, na obstinação terapêutica mesmo, de falar, eu não saio, as pessoas não saem de casa falando assim, hoje eu vou fazer maldade para alguém e vou fazer essa pessoa ter uma morte ruim, né? Não é o caso, né? Mas de agora em diante a gente tem que sim começar a pensar isso, né, e evitar a distanase aí da maneira mais ferrenha possível também, né? E a mistanásia é a morte miserável, né? A morte aí que poderia ser evitada, mas que acaba ocorrendo por conta de falta de recurso médico aí também, tá? E aí, diante disso tudo, a gente vai começar agora a falar mesmo dos cuidados paliativos, né? A definição de cuidado paliativo, né, lá de 2002, né, quando começou a ter essa definição, que seria um cuidado paliativo como total e ativo de pacientes, cuja doença não é mais responsiva ao tratamento curativo. O controle da dor e dos problemas psicológicos, sociais e espirituais são a base do tratamento. O objetivo é fazer com que o paciente tenha melhora da qualidade de vida para si e para seus familiares, né? Então, essa foi uma primeira definição, né? E a gente viu, né, o que se viu com a experiência, né, é que tem alguns erros aí que acabaram propiciando essa ideia de que a gente só chega no caso quando a gente não tem mais uma resposta curativa, né? Quando a gente já está em situação de refratariedade terapêutica, né? E não é só no momento da morte que a gente vai chegar. O ideal é que a gente chegue antes, né? O controle das bases do tratamento, né? Mas espera aí, se eu tenho que chegar antes, eu tenho tratamento a fazer ainda, né? Então, quer dizer que se você chega de maneira precoce, num caso, os tratamentos que são modificadores do curso da doença, né? Eles são ainda elegíveis, né? E você vai aumentando o seu cuidado paliativo em detrimento dos tratamentos modificadores de doença de acordo com a evolução da doença, né? Então, o objetivo é fazer com que o paciente tenha melhora da qualidade de vida para si e para os seus familiares, né? Mas e onde isso vai ser feito? Quem que vai fazer isso, né? Você viu que foi um conceito inicial que acabou faltando uma série de pontos aí que acabaram também criando essa noção falsa de que a gente só chega no final, né? Então, o conceito ideal, né? Os cuidados paliativos são os cuidados holísticos, ativos dos indivíduos de todas as idades, né? Não é só do idoso, né? Com graves sofrimentos relacionados à sua doença, devido a doenças graves, e especialmente aqueles que estão próximos ao final de vida, né? Então, desde o diagnóstico da doença grave, você já entra, né? É lógico que aquele que está próximo ao final de vida, ele tem que receber um cuidado mais emergente, né? Tem como objetivo a melhora da qualidade de vida dos pacientes, suas famílias e seus cuidadores, né? Ou seja, não é só para o paciente, é para todo mundo. Se eu tenho que chegar cedo, então tem que incluir prevenção, identificação precoce. Sempre, né, a base é a avaliação abrangente e o gerenciamento dos problemas físicos, né, incluindo dor e outros sintomas angustiantes, sofrimento psicológico, angústia espiritual e necessidades sociais. Sempre que possível, essas intervenções devem ser baseadas em evidências, né? Então, eu não faço cuidado paliativo porque eu acho bonito fazer, né? A gente tem que fazer isso baseados em evidência. A gente tem que treinar, a gente tem que estudar para fazer isso, né? É o ideal, né? A gente não pode fazer isso simplesmente por bom senso, né? Isso não é algo que a gente não defende, né? E a gente tem que buscar, assim, informação específica, né? É fornecido em conjunto com terapias modificadoras da doença, sempre que necessário. E importante, a gente vê isso dia a dia, nesse tempo da pandemia, em especial, que a gente teve que estabelecer a nossa equipe de cuidado paliativo de maneira
emergente lá na linha crítica lá do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, né? A gente pode influenciar positivamente, sim, o curso da doença, né? E isso não é só a nossa experiência pessoal, né? Esse artigo é clássico aí, né? Basicamente, ele comparou pacientes que recebiam cuidado paliativo precoce no diagnóstico de um câncer de pulmão metastático de pequenas células, tá? E aqueles pacientes que recebiam um cuidado padrão, né? Quem recebeu o cuidado paliativo precoce viveu mais do que quem recebeu o cuidado padrão. Então, sim, a gente pode modificar o curso da doença, tá? É aplicável em todos os locais de cuidado de saúde, desde a residência a instituições e em todos os níveis, né? Inclusive dentro da terapia intensiva aí, no setor terciário. Pode ser oferecido por profissionais com treinamento básico em cuidados paliativos, né? Pode ser, né? Mas idealmente com cuidado específico, com um treinamento específico aí. E requer cuidados paliativos em especial, tem que ser uma equipe multiprofissional, né? Fazer cuidado, o médico sozinho fazendo cuidado paliativo, infelizmente ele não vai fazer um cuidado paliativo. Ele pode sim identificar aqueles doentes que vão ser elegíveis para cuidado, né? Mas cuidar, né? Não só paliar é necessário, tá? E para isso a gente precisa da equipe. A mãe dos cuidados paliativos, né, Cicely Saunders, ela era médica, enfermeira e assistente social, né, ela era uma equipe multi em uma pessoa, né, ela é reconhecida como fundador do moderno movimento hospice e recebeu múltiplas honrarias aí pelo seu trabalho, né. Uma das coisas que ela falava é o conceito da dor total, né. Vou citar brevemente para continuar a nossa conversa, né? A dor total é quando você tem uma dor física, essa dor física ela tem que existir. Só que essa dor física, quando você trata ela com analgésico de maneira devida e ela não desaparece, você tem que olhar para as múltiplas esferas aí do sofrimento, da dor, né? Não só a parte física, mas a parte social, espiritual e psicológica, né? Então, às vezes, o paciente não vai conseguir ter esse tratamento da dor, mesmo você usando o analgésico de maneira efetiva para uma dor que a gente sabe que está ali, que tem uma base anatômica, porque você deixa de olhar as outras esferas aí da pessoa, tá? Então, por conta disso que é essencial a gente ter, não só por conta disso, né? Isso é um exemplo que prova que é essencial a gente ter que trabalhar aí com uma equipe multidisciplinar. Não só multidisciplinar, o ideal é que seja transdisciplinar mesmo, né? A psicóloga chega na beira do leito e percebe que os sintomas estão mal controlados, não adianta ela ir lá e querer dar um suporte psicológico para um cara de dor, um cara que está sentindo dor, né? Se a psicóloga tentar fazer isso, né, provavelmente ela vai sofrer uma agressão física, né, por não estar tentando tratar do sofrimento ali com o cara sentindo dor sem uma analgesia adequada, né? Então, ela tem que, nesse momento, ir e disparar, né? E chegar perto do médico mesmo e falar, ó, tá mal controlado o seu sintoma, vamos lá comigo, vamos controlar, né? E isso funciona para toda a equipe multidisciplinar em cuidado paliativo, né? Então, a gente não está ali no momento que não há mais nada o que fazer, né? Quando a gente quer chegar fazer ainda, né? E mesmo quando você não tem mais proposta curativa, quando você não tem nenhuma proposta de uma terapia que modifique o curso da doença, a gente tem muito o que fazer ainda, né? Para a gente considera que não tem limite de esforço terapêutico para estabelecer o cuidado, né? Por isso que a gente é tão chato quando a gente ouve a palavra LET aí e combate essa essa abreviatura aí, né? É isso. Enfim, paliar não é gambiarrar, como a palavra fala, né? A gente tem que fazer isso de maneira
científica de maneira efetiva, né? E isso é uma filosofia destinada para abordagem do cuidar, né? O objetivo principal é prevenir o sofrimento humano aí em muitas de suas dimensões. E quando a gente inicia, então, o cuidado paliativo, né? O ideal é que você entre no momento do diagnóstico de uma doença que vai ser crônica e degenerativa, né? Por exemplo, uma paciente acabou de ter um diagnóstico de um diabetes sem nenhuma lesão de órgão-alvo, né? Então, se cuidado paliativo é cuidado, né? Pensar em modificação de fatores de risco, pensar em um planejamento da doença a longo prazo, né? Desde esse momento, a gente tem que já ter um olhar de cuidado paliativo para esse doente que só tem um diabetes com diagnóstico inicial, né? Nesse momento, ele está pleno em sua função, né? E doenças crônicas degenerativas vão cursar com essa linha tracejada, né? Eles vão tendo uma perda progressiva de funcionalidade. Em momentos de exacerbação da doença, a gente tem uma perda importante da funcionalidade. O paciente recupera, por exemplo, numa internação, mas ele nunca consegue voltar na funcionalidade imediatamente que ele tinha imediatamente antes de se internar, né? E ao longo prazo, isso vai consumindo o paciente, né? Até que chega um momento em que ele está com a sua função completamente comprometida, com sua funcionalidade completamente comprometida, né? O câncer ele já tem um comportamento diferente, né? O paciente ele vem com o máximo de sua funcionalidade, tem o diagnóstico do câncer, e isso é um marco que vai trazer uma rápida perda de funcionalidade progressiva que vai chegar até o momento da morte, né? E a fragilidade física e cognitiva, né, com o envelhecimento, ela já vem com um curso mais lento aí, que pode ter pequenas variações aí, né? Mas o ideal é que a gente chegue enquanto o paciente tem uma boa funcionalidade, enquanto ele tem uma capacidade de tomar decisões, né, e de programar o seu final de vida, né? Programar a sua boa morte, tá? Enfim, trazendo isso um pouco para a nossa realidade, né? Lá no Hospital Metropolitano, Dr. Sérgio de Castro, a gente colocou, tanto na anamnese quanto na evolução, algumas questões que a gente objetivava conseguir objetiva, na realidade, né? A gente não desistiu disso ainda, né? Objetivando aí uma triagem efetiva dos pacientes que internam para a gente lá no Hospital Metropolitano, no CTI, né? Logicamente, isso não é o ideal, né? Estou falando aqui o tempo todo que tem que começar antes, né? Mas a nossa vontade é que, pensando a internação no CTI, que a gente tivesse a capacidade de ter essa conversa da maneira o mais breve possível aí com o paciente, para perceber esse paciente dentro dos doentes que a gente recebe da maneira mais breve possível, né? E abordar aí o mais breve possível para que a gente não cometa aí em desproporção de tratamento e por consequência, a estanase, né? Então, a questão surpresa, ela é um clássico, né? De falar aí se você fica de fato surpreso, né? Se o seu paciente faleça aí nos próximos 12 meses, né? Se você não fica surpreso com essa morte, né? Isso é um indicativo de que esse paciente tem que ser avaliado aí pela equipe de cuidado paliativo, né? Então, se você não tem uma resposta definidora nessa situação, você tem que avaliar outros indicadores aí de declínio, né? Geral, né? E aí a maneira que a gente teve de falar isso foi de pensar, de fato, nos números de internação ao longo do tempo, né? Pensar se esse paciente ele já está numa situação de restrição grande, perda de funcionalidade grande, ou se já é acamado, né? Também são questões que já estão num ponto
avançado no curso da doença, né? O nosso objetivo foi ser o mais específico possível dentro disso, né? Essas questões, logicamente, a gente tentou colocar, né, para a gente basear a resposta nas comorbidades aí do paciente mesmo, né? Lógico que todo paciente que está dentro do CTI, sim, internando aí com alguma doença grave, ele está com a sua vida ameaçada aí de maneira aguda, né? Todos eles deveriam receber uma avaliação de cuidado paliativo, né? Cada um com seu nível, né? Alguns mantendo ao máximo as terapias modificadoras de doença disponíveis, outros não, já recebendo o cuidado paliativo de maneira exclusiva, né? Então, a nossa ideia era triar esses doentes para que a gente tivesse essa avaliação da maneira o mais breve possível e tentasse fazer uma programação mais precoce possível dentro da evolução da doença, dentro do próprio CTI mesmo, tá? Enfim, tem aqui, a gente colocou o GSF-PIG como um exemplo de avaliação, um exemplo de triagem mesmo, né? E tem outras múltiplas maneiras da gente fazer essa avaliação, né? Outras múltiplas escalas que a gente pode aplicar para avaliação de funcionalidade. Acho que não faz parte da ideia dessa aula ficar se aprofundando muito nisso, porque é tema para uma aula sozinha, isso, tá? Então, a nossa ideia é que o cuidado paliativo, ele, logo ao início do diagnóstico, ele vai sendo aplicado, né? E quando as terapias modificadoras de doença forem perdendo, né, o seu lugar, que o cuidado paliativo vá ganhando força, né? E a ideia para isso, né? Então, exatamente foi de compartimentar isso, né? Foi dividido, então, em cuidado paliativo precoce, cuidado paliativo complementar, predominante e exclusivo, né? Quanto mais avançado o curso da doença, né, maior o nível aí de cuidado paliativo, né? Quanto antes a gente chega, né, maior a nossa possibilidade de conseguir fazer uma diretiva antecipada de vontade, de gerenciar conflitos aí entre equipe de saúde e paciente, entre os médicos assistentes, entre família e paciente, né? Então, ter tempo para isso é importante, né? Então, quanto antes a gente chega, mais tempo para isso a gente tem, né? E com isso a gente consegue fazer um planejamento de cuidado de final de vida mais efetivo, né? Um preparo, né, para o luto, né, para que o paciente, que não só o paciente, né, mas o paciente e os familiares não vivam esse processo da morte de maneira patológica, né, e com isso causando também aí um luto patológico, né? E você vê que o cuidado paliativo ele não acaba, né, com o marco morte, né? Ele continua após a morte aí com a assistência aí aos enlutados, tá? Então, chegando cedo, a gente tem a oportunidade de fazer um planejamento terapêutico, né? Conhecendo aí o contexto sociofamiliar, né? É algo que é extremamente importante, né? A gente não tem culpa de vida difícil das outras pessoas, mas a gente tem a obrigação de não piorar essa vida, né? Às vezes a gente está em contextos em que a gente propõe tratamentos que são claros aí, se a gente fazer uma avaliação sociofamiliar, que a gente não vai conseguir manter o cuidado depois que a gente der alta do CTI, né? Ou depois da alta hospitalar, né? Então, muitas vezes a gente vai estar prolongando o sofrimento e agravando essa disfunção sociofamiliar aí que às vezes os nossos pacientes têm, em especial no nosso dia a dia aí no SUS, né? Não quer dizer que é um fator isolado, né? Se o cara ele tem uma vida miserável, ele não vai ter direito a nada. Não, não é isso. Mas eu também tenho que ter mais sensibilidade para
pensar no que eu vou causar para esse paciente de acordo com o que eu estou propondo de tratamento aí para ele, né? Saber os valores do paciente, né? É lógico que se eu chego tarde demais e ele já está ali sem a capacidade de consciência, né? Eu não vou ter, muitas vezes, isso falado pelo próprio paciente, né? Que seria o ideal, né? Mas, às vezes, eu posso resgatar esses valores do paciente ali da vivência dos familiares mesmo, né? Às vezes, eles falaram de maneira objetiva sobre algumas coisas, né? Por exemplo, eu não quero, tenho uma doença pulmonar avançada e eu não quero ter uma traqueostomia de maneira nenhuma, né? Às vezes isso é falado, né? Ou não, se ele não falou isso de maneira objetiva, né? A gente pode tentar resgatar isso isso de maneira indireta, né? Perceber que esse paciente já teve o conhecimento de alguém que tinha uma traqueostomia e que os familiares percebiam um sofrimento intenso quando o paciente via esse sofrimento no outro, mesmo que ele não tenha falado, né? É essencial que a gente descreva aí, né, com sensibilidade, né, o prognóstico, não só com sensibilidade, mas de maneira clara, né? A gente tem que trazer o nosso discurso, a nossa comunicação para o nível do paciente, né? Muitas vezes se a gente não se policia, a gente começa a falar termos médicos para pessoas que não estão entendendo nada do que a gente está falando, né? E no final da conversa a gente fala, essa pessoa não entendeu nada, né? Na realidade, a comunicação foi falha, às vezes, na emissão, e a gente tem que prestar atenção para isso, né? E mais do que isso, né? A comunicação, ela é uma via é uma dupla via, né? Quando eu falo, eu tenho que saber se de fato eu fui entendido, né? Ou quando eu estou falando também, eu tenho que ter uma escuta ativa, uma escuta empática para, de fato, entender o que o paciente está me falando, né? Então, informar o prognóstico também, né, de maneira sensível é algo essencial, né? Muitas vezes a gente fala, né, é preciso fazer a traqueostomia, né? E não fala o que isso vai significar. É preciso entubar, né? E não deixa, às vezes, não dá tempo para o paciente, para a família, né? Para dizer, né, o que significa essa intubação, o que vai acontecer depois da internação. Esse paciente vai, de fato, ficar completamente recuperado? E quando eu falo completamente recuperado, eu não estou falando de a pneumonia estar tratada, né? Ele de fato recobrou a vida de maneira plena, né? Se você fala, às vezes, isso claro, né? Na evolução da doença, né? Às vezes a gente não vai ter tempo para isso, né? Mas se a gente fala isso o mais precoce possível na internação, a gente vai ter vai ser mais assertivo aí nas nossas decisões, sem causar sofrimento para o outro, né? Nesse momento do planejamento terapêutico, cabe compartilhamento de decisão, né? Mas compartilhamento de decisão não é cardápio, a gente tem que tomar cuidado demais com isso, né? Eu não vou chegar lá e oferecer, você quer que seja entubado ou não? Não. Você vai dizer o sim e o não, vai tentar resgatar isso dos valores da família, às vezes você mesmo, quando resgata o valor, vê que aquela intubação não é algo adequado, embora ela esteja clinicamente indicada, né? Então, esse compartilhamento de decisão não é transferir a decisão para o outro. A gente tem que tomar cuidado demais com isso. E a gente que trabalha com cuidado paliativo vê o tamanho do sofrimento que a gente causa para os pacientes quando eles passam por isso, né? Eles chegam e falam, nossa, doutor, quando a gente consegue trabalhar e com o tempo. Eu fiquei extremamente angustiado, o doutor me pediu para escolher entre não entubar e ele morrer, ou entubar e ele poder viver, né? E isso gera sofrimento demais, né? A Márcia gosta de dar um exemplo que é ilustrativo, né? Se você está pedindo para escolher aí uma intubação orotraqueal ou não, por que na hora de escolher o antibiótico você não chama para compartilhar a ideia de qual que é o espectro de antimicrobiano adequado para aquela situação, né? Isso é
Eu acho fantástica essa comparação que ela faz, porque isso faz, de fato, a gente pensar aí no que é a nossa responsabilidade aí na formulação do planejamento terapêutico e no compartilhamento de decisão. E refratariedade terapêutica? Refratariedade terapêutica é uma definição técnica pelo médico assistente, né? Uma vez que está definido do ponto de vista técnico, o médico está diante de uma situação que não é de cuidado paliativo, programação terapêutica, é uma situação de comunicação de notícia difícil, né? Eu não vou conversar com a família para parar de dialisar, eu vou conversar para falar, né? A diálise não está funcionando, infelizmente a gente vai ter que suspender, né? De maneira empática, logicamente, né? Você vai ter que trabalhar essa comunicação de maneira empática. Logicamente que isso não se constrói em 5 minutos, em 15 minutos, isso vai se construir ao longo de toda a internação, né? Ao longo de todo o processo de comunicação, ao longo do adoecimento aí do doente, né? Por isso que a gente que está no cuidado paliativo, às vezes a gente fica de fato, numa situação difícil, né? Quando a gente é chamado para dar esse tipo de notícia difícil, né? Não que não faça parte da equipe de cuidado paliativo, né? Mas quando a gente está diante disso, né? O familiar tem ali uma referência, né, de quem é o médico que está cuidando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? E de uma hora para outra vem um outro médico que ela não teve nenhum contato para contar que o tratamento não deu certo, né? Então, isso é algo difícil de ser feito mesmo, que a gente tem que pensar aí, a gente tem que aprender a comunicar as nossas notícias difíceis, né? Então, nessa situação, não tem muito compartilhamento de decisão mesmo, né? Aí tem acolhimento de família mesmo e comunicação de maneira empática mesmo aí, junto aos familiares, né? Uma coisa que, para complementar, né, que a gente vê aí nos momentos de notícia, né, que geralmente gera um desconforto grande aí, quando surge um embate religião-ciência, né? A gente, às vezes, fala para a família está entendendo o que está acontecendo, está percebendo que o doente está grave, né? E ela fala pelo milagre, né? Você vê que quando uma pessoa pede pelo milagre, o milagre é ocorrer o que não era para ocorrer, né? Então, ocorreu o que é improvável que aconteça, né? Então, as pessoas sabem que ela está ali numa situação que é irreversível ou muito próximo do irreversível, né? Então, ela está entendendo, ela só está pedindo para continuar tendo fé, para continuar tendo esperança, né? Nesse momento, o que você tem que tentar reafirmar é isso. Fala assim, eu sei, não vou te pedir para deixar de ter fé, não vou te pedir para deixar de ter esperança, né? Mas você sabe que o Deus, talvez, né, não tenha limite, né? Nós, homens, médicos, sim, temos e estamos muito próximos disso, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, né? É uma ideia inicial mesmo, e a gente vai falando aí de temas específicos dentro do cuidado paliativo aí ao longo do nosso ano aí, tá bom? Beleza. Nossa, Bruninho, excelente, cara. É um tema que daria para a gente ficar conversando, assim, pelo menos da minha parte, daria para a gente ficar conversando aqui a noite inteira. De tanto que eu gosto da ideia da gente saber trabalhar a morte, né? Aí a galerinha que não conhece, que não nos conhece, vai olhar para a gente e falar, pô, mas esse cara intensivista está falando dessa forma, assusta. Mas eu estava até consultando aqui, eu fiz um curso de tanatologia, alguns bons poucos anos atrás, com a Marcinha deve conhecer, com o Evaldo da Assunção, né, que é o professor, o cara é cirurgião plástico, e é um doido, o cara escreveu uns 50 livros aí relacionados a maneiras de morrer, estudo da morte, né, que é especificamente, ele fala uma coisa no curso na época, que isso me marcou muito com relação à morte, a doenças graves,
doenças intratáveis, vamos falar assim, ou talvez incuráveis, né? Que o paciente, quando ele está com uma doença desse tipo, às vezes, muitas vezes, a gente evita conversar com o paciente sobre a doença dele, né? Principalmente a família, mas o paciente sabe da doença dele, né? Então, Evaldo falava muito isso no curso. A gente evita falar, mas o caminho mais fácil para a família e para o paciente talvez seja você falar da doença da maneira como deve ser falado, né? Da gravidade da doença, talvez. E isso eu estou falando porque a gente tem que trazer isso para a nossa realidade dentro da terapia intensiva nos pacientes que têm doenças graves e intratáveis, vamos falar assim, incuráveis, né? Porque tratar, você mostrou aí bem na sua apresentação, que o paciente que tem uma doença incurável, ele é tratável, né? Ele tem que ser devidamente tratado. E eu acho que o tema cuidados paliativos é um tema muito extenso, é um tema complexo. Essa nossa aula de hoje é uma introdução ao cuidados paliativos, né? Porque igual a Marcinha falou, o Bruninho falou com a gente lá, né? Hoje já está caladinho aí, né? Vai falar daqui a pouco. O Bruninho falou bem aí, é um tema que a gente tem até dificuldade de lidar no dia a dia, né? Por exemplo, essas perguntas que o Bruninho falou aí com relação a você falar que o paciente, se você fica surpreso se o paciente morresse nos próximos 12 meses. A gente encontrava cada resposta nos prontuários que dava vontade de chorar, né? Então, nitidamente, a gente viu que faltou o quê? Entendimento, né? O pessoal, muitos não entenderam a pergunta, porque é lógico que se um paciente cair de um prédio de 15 andares, de cabeça para baixo, estourar a cabeça, chegou dentro do CTI, você vai se assustar se esse paciente morrer nesse próximo ano? Não vou me assustar se ele morrer daqui a pouco. Esse paciente acabou de sofrer um trauma grave, né? É diferente de um paciente que, previamente à queda, esse paciente tinha, você se assustaria se ele morresse nos próximos 12 meses? Talvez não, é um paciente jovem, um paciente que não tem comorbidades. Então, o Bruninho defendeu isso bem aí. A ideia de você pensar que um paciente está no final de vida é no sentido de que ele queira ou precise ter dignidade nesse momento. Entubar um paciente, insuficiência respiratória é conforto? Algumas vezes pode até ser, outras não. Esse paciente vai sofrer, a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, volto a falar do Evaldo Assunção, eu tenho alguns livros dele ali para mostrar para os nossos residentes aí, que eu acho que devem ler, né? Que ele fala muito bem, eu até separei uma frase dele aqui para falar para vocês aí, para vocês terem ideia da complexidade do cara. Um dos livros dele chama Sobreviver e Morrer, Manual de Tanatologia e Biotanatologia, para os que partem e para os que ficam. Esse é um dos livros dele. Então, o cara, ele é estudioso em morte e a gente tem que tratar a morte com respeito, né? Da mesma maneira que a gente tem que viver com respeito. Então, Bruninho, excelente sua introdução aí ao conceito, né, de cuidados paliativos. Não preciso nem dizer que cuidados paliativos, eu acho que talvez o médico seja uma peça fundamental, mas não é a principal, né? E eu falo isso com muita convicção, que a gente viu isso no nosso dia a dia. A gente tinha uma equipe muito forte, né? Uma equipe de 4 pessoas de cuidados paliativos, onde um membro acabou saindo, outro membro entrou de férias, e aí entrou um outro terceiro agora formando a tríade, e chegando agora a 4º elemento, né? Que o nosso assistente social chegou, que a gente vai tentar reconstruir. A gente viu a diferença que isso faz, né? Quando está uma equipe alinhada no desenvolvimento, e a gente está chegando tarde. Eu acho que a gente chega tarde, mas não pela equipe, pela demanda. 100% dos pacientes que entram na terapia intensiva, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos têm que pensar, esse paciente tem indicação da gente começar a cuidar dele como cuidado paliativo? Tem sim. Não quer dizer que esse paciente vai morrer daqui a pouco, não quer dizer que a gente tem que tratar proporcionalmente a doença dele. Cuidado paliativo é isso, é você tratar com proporcionalidade, seja para caminhar para uma morte digna, seja para sair do hospital e ficar em casa, igual a gente tem vários exemplos aí de pacientes que entraram no cuidado paliativo, os caras estão em casa,
feliz da vida, mandando vídeo para a gente agradecendo, Suspende a né? diálise e o rim volta. Exatamente, suspende diálise e o rim volta a funcionar. É o tal do menos é mais, não é isso, Bruninho? E só para fechar minha fala, eu acho muito importante, principalmente para os nossos residentes, entenderem que limite de esforço terapêutico, esse termo é um termo, no meu ver, fútil, entendeu? Existe limite de esforço terapêutico para alguém? Você vai falar isso para uma mãe de um filho de 30 anos de idade que está dentro do CTI, que seu filho não tem limite de esforço terapêutico para ele. A palavra esforço, ela pesa muito na frase, né? Pelo contrário, o paciente em cuidados paliativos, ele merece todo o nosso esforço, né? Para poder dar dignidade para ele, principalmente para a família. Então, vamos evitar falar limite de esforço terapêutico. Não existe isso na nossa terapia intensiva. Nossa terapia intensiva, a gente vai até onde temos que ir, seja para tirar esse paciente das invasões que a gente não precisava ter feito, seja para invadi-lo de maneira proporcional, para fazer o bem a esse paciente. Bruninho, fantástico sua aula, cara. Igual eu te falei, isso aí é tema para a gente nem falar que a gente tem que tomar uma cerveja e conversar, não, porque a gente vai ficar falando eternamente nesse negócio, né? Então, o intensivista, quem trabalha, entenda o que é intensivista, não é quem tem tido terapia intensiva, não é quem está lá dentro do CTI, né? A Márcia é intensivista, a Lu era intensivista há pouco tempo, né? Agora virou galera do escritório, né? Mas são pessoas que estão no dia a dia da terapia intensiva. Esses são intensivistas. O intensivista tem que saber cuidado paliativo, né? É obrigatório que ele saiba tratar um paciente com proporcionalidade terapêutica, certo? Era isso que eu tinha aí, Bruninho, para acrescentar. Não muito, né, cara? Era mais emitir uma opinião, né? A Paula até colocou aqui um comentário, a palavra investimento também, investir ou não no paciente. Boa colocação, né, Bruninho? A Paula colocou investir no paciente sempre, nós vamos investir sempre. O termo investir é totalmente cabível para nós. A gente não deixa de investir no paciente jamais. Isso não cabe na nossa literatura e essa palavra investimento, a gente está falando do ser, né, gente? Estou falando do ser humano, estou falando do paciente, do meu paciente. Então, vamos investir sempre. A gente evita algumas palavras, lá volta a falar do Evaldo, comunicação efetiva. Limite de esforço terapêutico, você ofende. Você ofende se você falar em limite de esforço terapêutico com um membro da família, né? A mesma coisa, grau de investimento. O que é grau de investimento? Eu vou dar dinheiro, entendeu? Não é nesse sentido. É proporcionalidade de tratamento. Esse talvez seja um termo bom, né? A Cerezinha abriu a câmera e a cara até inchada, está dormindo. Comentar alguma coisa aí também, Marcinho? Fala aí com a gente. Falei demais. Aí vem outra que fala demais agora, vamos sair só amanhã. Não vou falar muito, não. Assim, eu estou muito feliz, satisfeita. A aula foi fantástica, né? Acho que não tem muito o que complementar, não. É isso tudo que o Bruno falou. A gente vem, né, numa batalha com dificuldades, mas tentando transformar um pouquinho, né, o tratamento aí ofertado, complementar, né, na verdade. A gente sabe da competência de todos os colegas, né? Nós todos somos intensivistas, como você disse, mas a gente tem algo a oferecer, né, para essa vida e para a morte, né? Então, eu acho que tudo que a gente conseguir fazer para poder melhorar, né, esse tratamento, esse cuidado, uma coisa que a gente deixa muito claro, né, que a gente não quer fazer paliativo, a gente quer fazer cuidado paliativo, né? Então, o cuidado é de extrema importância e a gente vem lutando, né, e batalhando para isso no dia a dia, envolvendo a família, envolvendo valores, né? Muito investimento e muito esforço. Sim, né? Assim, muita luta, tentando. Eu acho que assim, uma outra coisa fantástica é a gente estar falando disso aqui dentro da terapia intensiva, porque isso de fato não é muito comum, né? Dentro da terapia intensiva, a gente vem construindo. Os paliativistas que eu venho trabalhando,
a grande maioria são intensivistas, então a gente vem crescendo com isso, mas esse espaço aqui, né, ter uma aula dentro da terapia intensiva para falar de cuidados paliativos, eu acho que já é, né, um grande avanço e eu acho que a gente tem encontrado esse espaço, né, com muita dificuldade, com muita batalha, né, com polêmicas, com conflitos, né, mas que a gente vem crescendo e tentando auxiliar a equipe aí como um todo com essa proposta. E as famílias, a resposta que a gente, né, vem percebendo é que as famílias vêm sendo acolhidas, de fato, agradecidas. A gente tem, né, o que o Luiz falou aí, a gente tem recebido vídeos, mensagens, né, retornos, né, para dizer que esse é um tratamento que é efetivo, né, que ele diz da vida, que ele pode melhorar, que ele pode, que esse paciente, que a gente não está falando de morte mesmo, né, que a gente não chega só quando não tem o que fazer, né, não tem mais nada que fazer, a gente chega para fazer, a gente tenta entrar antes para poder planejar o cuidado, né, esse paciente pode ter um desfecho, a morte, né? Não vou nem falar desfavorável, porque às vezes esse vai ser o caminho natural mesmo, né? Mas, então, é isso que a gente vem, né? Vem batalhando, vem tentando desmistificar algumas coisas, às vezes a gente corrige, né? Então o pessoal fala, letar, limitar, a gente, né, dá uma zoada, não, vamos pensar numa outra coisa, mas é uma batalha, uma conquista, e assim, é um esforço muito grande. As conferências duram 1h30, 2 horas, acho que, né, não sei se todo mundo tem ideia disso, né, mas às vezes a gente some aí, está lá na sala da família, 1, 2 horas com a família, para poder conversar, ter o tempo para poder trabalhar tudo isso. Então, enfim, eu só quero dizer que eu estou muito satisfeita, né, de fazer parte dessa história aí. Obrigado, Marcinha. O Wagner, nosso residente bendito ao fruto aí, né, no meio das meninas, fez uma pergunta aí. Na verdade, fez um comentário seguido de uma pergunta, né? Abre aspas, um dos maiores problemas que vejo é que muitas pessoas veem cuidados paliativos como uma ação passiva e acabam por aderirem à futilidade terapêutica a aplicar efetivamente cuidado paliativo. Aí vem a pergunta dele. Há no hospital um programa de educação permanente em cuidados paliativos? Ô Wagner, para vocês que estão chegando agora, os residentes, a gente está tentando trazer cursos, né? A gente tem um grupo de cuidados paliativos no hospital. Dentro desse grupo, criou-se o braço da terapia intensiva, por solicitação da equipe de terapia intensiva, porque, como você mesmo colocou na sua afirmativa aí, muitas pessoas não entendem o que é cuidado paliativo e acabam ultrapassando o conceito, né, dando tratamento fútil, até banalizando o que seja o cuidado paliativo. E uma das principais consequências, na verdade, causa disso, é o desconhecimento da própria terapia intensiva, né, que a gente vê que na maioria dos locais, pelo menos de onde eu venho, do tempo que eu tenho de terapia intensiva, a equipe de cuidado paliativo não é formada por intensivistas, né? Não é psicólogo da terapia intensiva, não é enfermeiro da terapia intensiva, muito menos médicos da terapia intensiva. E a gente percebe muito uma resistência da equipe de terapia intensiva em vários hospitais na entrada da equipe de cuidado paliativo dentro do CTI, né? E isso é por consequência da própria relação, que às vezes o paliativista, o médico paliativista, é um cara intrometido, que ele vai chegar no sentido de mexer na prescrição, né, vai criticar a prescrição que está sendo feita na terapia intensiva, muitas vezes com razão, e intensivista, médico intensivista, na grande maioria, é muito vaidoso, né? Não vai querer que ninguém entre lá e mexa na prescrição dele. É um problema que a gente tem, que eu, particularmente, também não gostaria que ninguém entrasse dentro da nossa casa e mudasse a formação que eu fiz no café da manhã na minha mesa. E a terapia intensiva é a nossa casa, né? E no hospital, a gente está trabalhando, sim, para colocar como cadeira da residência os cuidados paliativos, né? Então, a gente está tentando elaborar isso de uma maneira mais acelerada, porque a pandemia mostrou para a gente que a terapia intensiva ela é essencial em decisões, né? Inclusive de triagem,
quem que vai para o CTI, quem que não vai no CTI, e o cuidado paliativo está diretamente relacionado nessa triagem, né? Dependendo do grau de proporcionalidade terapêutica que você vai dar para o paciente, ele não tem indicação de ir para o CTI. E se ele receber um cuidado adequado na enfermaria, ele não precisa ir para o CTI, né? Então, a gente está longe disso acontecer, por maturidade, né? Nós começamos a caminhar tem 18 meses, mais ou menos, 20 meses, no cuidado paliativo do hospital. E a pandemia deu uma acelerada, mas uma acelerada imposta. A gente teve que fazer as coisas impositivamente. Mas agora a gente está retomando nossas aulas, a gente está retomando as reuniões, eu faço parte do grupo gestor, não estou diretamente ligado à turma do cuidado paliativo, mas eu estou na retaguarda, principalmente da equipe do CTI, né? E vocês, nossos residentes, que quiserem participar, a gente vai dar um jeito de colocar vocês na equipe para estudar. Vamos estudar cuidado paliativo, que é uma linha que em breve, provavelmente, muito provavelmente, vai ser uma subespecialidade reconhecida, inclusive, pelo CRM. Eu não sei se isso já foi efetivado, mas existem pós-graduações, daqui a pouco vai ter uma residência de cuidado paliativo, por tamanha complexidade que é o tema, certo? E a gente precisa de especialista nisso, né? Então, é sim uma intenção nossa. O hospital tem um programa de cuidados paliativos sendo construído, mas ainda não tem completamente solidificado, mas a ideia já foi incorporada. Não é isso, Bruninho? Não é isso, Márcio? Isso. Lá na equipe de cuidado paliativo do hospital, né, na equipe geral, nas quartas-feiras, uma boa parte das quartas-feiras, a gente tem algumas aulas que estão sendo feitas, sabe? Geralmente são convidados externos que vêm falando subtemas aí dentro dos cuidados paliativos, né? Então, tem essa possibilidade, eu vou repassando para vocês aí. Geralmente é na quarta-feira, 11 horas da manhã. Isso. Isso. Quarta-feira, 11 horas da manhã. Não, nem pouco, mas sim. E eu ia falar também das nossas conferências, né? Da nossa batalha ali no dia a dia, das nossas corridas de leito, da triagem. Talvez seja um momento interessante, né? Para os residentes participarem, para ter um pouquinho, né? De noção do como isso já está na nossa grade do programa da residência, Marcinho. Eles vão começar a acompanhar as tardes, vocês aí no cuidado paliativo. Já está no lombo deles. De vocês aí também, né? Logicamente, a equipe de cuidado paliativo marcou uma reunião, né? Vocês são os médicos dele. Vocês não são explorados quanto ao trabalho, mas vocês são médicos dele, né? A gente não quer explorar vocês, mas a gente quer que vocês fiquem responsáveis pelo doente, né? É obrigação de vocês participarem, logicamente, por ser uma obrigação do médico assistente participar disso, né? É o que a gente falou na aula, né? O residente, o médico assistente sai e, de repente, entra o paliativista, um cara que eu não conhecia ainda, não estabelecia uma relação para falar de uma programação de tratamento. Não, você tem a obrigação de participar, né? E também você vai ter a participação dentro do programa de residência aí. Nos 3 anos, vocês vão passar um tempo aí com a gente no cuidado paliativo também, né? O R1 concomitante com o momento que vai estar no bloco, né? Fica no bloco de manhã e com a gente do cuidado paliativo aí à tarde, né? E tem residência de cuidado paliativo também, se eu não me engano, tem no Risoleta Neves e no Felício Roxo. Se eu não me engano, eu não sei se tem alguma outra. As que eu tenho conhecimento são as duas aí. Pois é, então eu estou até atrasado. Então já tem a residência, que é registro de qualidade. Só que, salvo engano, não é reconhecido como especialidade médica. Ah, tá, entendi. Então é especialização, mas não é residência, ainda é titular. Salvo engano, não tenho certeza absoluta. Eu também não tenho, por isso que eu não arrisquei dizer. Né? Só para a gente finalizar aí, meninos da nossa residência e demais colegas, importantíssimo, não precisa nem repetir, que o Bruno deixou bem claro, que é a comunicação. Não existe o médico dar plantão dentro do CTI e falar comigo que não gosta de conversar com a família, né? Então, essa pessoa está no lugar errado, certo? O paciente, a gente não conversar com a família, não saber como conversar é uma coisa. Agora, não gostar, a gente não tem opção de não gostar. Eu tenho que conversar com a família na hora que o paciente chega no CTI, na hora que o paciente piora dentro do CTI. O ideal é que eu ligue para a família, converse com eles, olha, seu pai está piorando, eu sou médico, estou aqui cuidando dele,
A gente não faz isso. Aí, de repente, a família vai embora, estava de um jeito, a hora que o paciente chega no outro dia, está muito grave. E para a gente passar essa notícia para a família, né? Mesmo que, mas aconteceu ontem à noite, por que vocês só estão me falando agora? Né? É um conforto para a família. A gente acha que não, mas você receber um telefonema de madrugada, te acordando que seu pai piorou no CTI, é conforto. Depois, no luto, que o Bruninho falou aí agora, né? Porque piorou à noite, eu chego amanhã, eu vou pegar a notícia, meu pai morreu. Mas como assim meu pai morreu e ninguém me ligou? Eu cheguei para pegar a notícia, eu não estou esperando isso. É lógico que você vai recordar o cara, ele não está esperando também. Mas é diferente. Então, para nós, os residentes, essa fala, vamos ter a consciência de que a gente precisa conversar com a família, a gente precisa conversar com o paciente. Traga essa responsabilidade, crie vínculo com os nossos pacientes, com os nossos familiares. Isso é bom, isso é saudável. Isso você leva para o resto da vida, um vídeo daquele paciente muito grave que você tinha lá e você conseguiu ajudá-lo a sair do hospital bem, né? Mesmo cuidado paliativo. Né? É diferente, é o que o Bruninho falou. De repente, entra a equipe de um cara cuidado paliativo, né? O caso do Bruno não tem nem tamanho, aí vai conversar com você falando que sua mãe está grávida, que está morrendo. Quem que é esse cara? De onde que ele saiu? Não foi com ele que eu estou conversando, eu estou conversando com o Zé todo dia. De repente, o Bruno cai no meu colo aqui e fala que meu pai não tem... Eu entendi que ele me falando que meu pai não tem solução, que ele está morrendo. Paliativo não é isso. E a gente tem que deixar cuidado paliativo, fazer o que tem que fazer, mas nós fazemos parte do cuidado paliativo. Todos nós, toda a equipe. Certo? Hoje nós nos estendemos mais um pouquinho, volto a dizer, um tema não menos importante do que os outros, muito pelo contrário, eu acho que o cuidado paliativo engloba tudo que a gente está falando até agora, né, um pouquinho de tudo, e é de extrema importância, não é só por aqui, a gente vai falar mais de cuidado paliativo aí na frente, no decorrer das nossas aulas. Hoje foi só uma introdução, só para vocês pensarem nisso aí, no como é importante. Né? Obrigado a todos, Bruninho, nós chegamos aí a 32 participantes, e é uma das poucas aulas que ao final da aula tem 25, que a maioria, a hora que vai chegando uns 10 minutos final, já pica a mula, né? A galera vai dormir, vai tomar cerveja, assistir jogo do Galo, essas coisas aí. Hoje não tem, né? Foi ontem. Né? Mas só para agradecer vocês aí também. Obrigado, Bruninho, mais uma vez. Tá? Você está aí alavancando a nossa residência aí. Eu acho que tem tudo para a gente dar certo com esses meninos que estão chegando. Tentar transmitir para eles essa paixão que a gente tem pela terapia intensiva, né? Que para a terapia intensiva tem que ser paixão, porque reconhecimento e dinheiro a gente não tem, né? Mas a gente tem muita alegria em cuidar dos nossos pacientes, em ver que esses pacientes saem bem, e aí ver que eles morrem bem, né, Marcinho? Se a gente conseguir fazer com que eles morram bem, isso também traz conforto para nós. A gente tem que saber fazer isso. E a gente está aqui por vocês, tá bom? Então, obrigado, Bruninho, Cerizinho, aguentou firme aí também, com um bebê pequenininho aí, né? E a todos vocês que estão presentes aí. Não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, tá? Sintam-se abraçados por mim aí. E, de verdade, muito obrigado por estar aí. Semana que vem nós estamos de volta. Eu acho que na quarta ou quinta-feira de novo. Beleza? Bruninho, aquele abraço, cara. Boa noite para vocês aí. Ó, o Jura aí, quer falar alguma coisa, bicho? Você está sumido? Cadê, Fala aí, gente? Jura. Cadê? Não, tava prestando atenção nas coisas aí. Tô vendo. Agora é sua vez. Fecha aí para nós. Fecha aí. Não, parabéns pro Bruninho aí, excelente aula, né? A gente conversa todo dia aí sobre cuidado paliativo, né? E depois que eu comecei a participar mais, né? Porque eu falo que a gente, o Bruninho pincelou várias coisas, né? Não dá o cardápio, né? Quando a gente entra na terapia intensiva, se a gente não tem uma visão do momento de morte, né? A gente faz isso mesmo, abre o protocolo e transcorre todo aquele cardápio de coisas que a gente pode fazer e, às vezes, nem aquilo que o paciente quer, nem aquilo que o paciente precisa, né? Sempre que eu entro na reunião, e infelizmente a gente sempre tem chegado atrasado, não porque a gente quer, mas muitas vezes porque somos chamados já quando o paciente está entubado, com politratamento, sem refratariedade terapêutica, né? E aí eu sempre falo que com a família que a gente, naquele momento, a gente se torna a voz do paciente.
E a gente tenta evocar o histórico de vida desse paciente, as vontades, os desejos dele, né? Então, eu acho que mais importante do que indicar a terapia é saber contraindicar e fazer aquilo com altivez, com consciência, né? E não transmitir para a família as responsabilidades, né? O doente é nosso. Infelizmente, a gente às vezes tem que dar comunicação de notícia difícil, porque o paciente já tem refratariedade terapêutica, né? E é aquilo, se eu fosse eu preferia que o médico que me deu a notícia de segunda a sexta fosse o médico que também me falasse, ó, fizemos tudo, seu pai está falecendo, isso é o natural, né? A gente é finito e infelizmente não tem o que fazer, né? Muitas vezes a gente vai fazer esse papel e nós chegamos como estranhos, né? Às vezes a gente tem um encontro com a família para abordar ideais de vida, intenções do doente, quadro clínico, explicar a doença e depois propor um cuidado paliativo. E às vezes a gente não consegue fazer aquilo de forma tão efetiva quanto a gente gostaria, né? Mas eu acho que a equipe está crescendo, a gente não desiste da briga, todo dia a gente está lá, e devagarzinho os frutos vão aparecendo, né? Não é só paciente que vem a falecer, né? Alguns realmente saem, a gente, né, tem vários casos aí para contar disso aí, mas também tem vários casos de mortes bem assistidas e que a gente fica muito satisfeito quando isso acontece, né? Era isso aí. Valeu, Bruninho. Jura. Obrigado a você também, né, cara, por aceitar esse desafio aí do cuidado paliativo lá no hospital, cara. Vai somar muito para a gente aí. A Carla Lunardi também colocou aí no chat um comentário, né? Se o paciente foi para o CTI, devemos investir de maneira total, né? Esse é um comentário comum, né? E que ela fica triste de ouvir, né? E de fato é isso mesmo, né? Não é tudo ou gente nada. também, né, Bruno? Bom demais. Não é tudo ou nada, não. É um caminho mesmo que a gente tem que construir, né? Na hora que eu falei na aula, eu ia ter sim, um comentário a respeito disso, né? Cuidado precoce, complementar, predominante, exclusivo. Eu acho legal para entender que tem um caminho todo, né? Mas isso é também falho, assim. Eu acho interessante dizer o sim e o não mesmo, de maneira clara, né? Não fazer isso, né? Enfim, infelizmente, alguns se esquecem que a morte deve ser atrelada à dignidade, o cuidado deve ser individualizado. Acredito que nos propomos a ser intensivista, né? Temos que ter muito conhecimento, não só na manutenção da vida, mas dos cuidados para uma melhor morte, né? É isso, então. Valeu. Isso aí, galera. Obrigado a todos que participaram com as perguntas aí. Também a Carla, só dando uma observação, ela é residente de terapia intensiva lá da Santa Casa, né? Então, ela está vivenciando isso aí o tempo todo também, né? Obrigado a todo mundo aí, turminha, pela dedicação e tempo que estão com a gente aí. Até semana que vem. Para os que estão na luta, bom trabalho. E para nós que estamos amanhã, né, Bruninho? Bom trabalho. Você não, né? Amanhã é pescar. Não, amanhã eu vou lá. Estou Ah, agarrado com os doentes. beleza, então, turma. Boa noite, obrigado, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.